Queridos amigos e amigas, é muito bom estarmos juntos, rezando com a Palavra de Deus, terça-feira, dia 26 de outubro, a última semana cheinha do nosso mês de outubro, né? Estamos na última semana, ontem segunda-feira e dia 31 é domingo, Então a última semana do mês 10. Vamos viver com alegria este novo dia. Rezando com a Palavra de Deus é uma oportunidade que todos nós temos de viver com ânimo, com alegria, com esperança, com muita paz. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a Palavra de Deus desta terça-feira é de Lucas 13, versículos de 18 a 21. Lucas 13, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, com toda a habilidade própria de alguém que viveu o coração do seu povo, ele sabia o que as pessoas faziam. Jesus sabia como as pessoas se relacionavam, sabiam como elas ganhavam o pão de cada dia, qual era o trabalho e assim por diante. Jesus pega a linguagem do cotidiano das pessoas e com esta linguagem ele fala daquilo que é invisível aos olhos, mas é sentido pelo coração. Do que Jesus está falando? Do reino de Deus. Bom, mas nós temos, naquele tempo tinha muitos reinos, e ainda hoje, quando a gente ouve a expressão reino de Deus, muitas pessoas fazem confusão. Bom, reino tem que ter rei, se tem que ter rei, tem que ter escravos, servos, e assim por diante. Nós temos que cuidar um pouquinho com essa confusão que nós podemos fazer com imagens que a gente tem gravadas dentro da gente. Jesus veio construir um reino diferente dos reinos que já existiam em Israel. Jesus veio construir, edificar, implantar e, por que não, inaugurar o reino do amor. E o reino do amor, ele tem por si só uma vida muito intensa. Porém, ele não é visível, tão visível ao menos, aos olhos humanos. O reino de Deus ele vai acontecendo. E aí Jesus quis explicar para aquela multidão como é que era o reino de Deus. Isto é, a justiça, a bondade, o amor, o perdão, a esperança. Como é que era esse reino? A humildade também, porque senão não tem reino. Como é que era esse reino? Jesus fala da semente de mostarda e fala do fermento que nós conhecemos também, que é usado, claro que hoje nós temos mais um fermento químico, embora se tenha um retorno muito acentuado ao fermento feito natural, né? Tem casas, tem famílias que fazem o fermento, e hoje se encontra também o pão feito com fermento natural, né? Nessa volta que estamos tendo para a qualidade de vida, né? Para as coisas mais da natureza. Jesus traz presente coisas bem conhecidas, a semente e o fermento. Olha só, a mostarda, nós conhecemos a hortaliça, mas naquela região tinha uma árvore enorme chamada também de mostarda.
E a semente da mostarda era muito pequena, praticamente invisível a olho nu, invisível. E o que acontece? A semente da mostarda, quando germinada e depois quando cresce, dá uma enorme árvore. E Jesus diz que ele quer dizer o quê? O reino de Deus, isto é, a bondade, a justiça, o amor, o perdão, às vezes é praticamente invisível. No entanto, esse reino tem uma força semelhante à força da semente de mostarda, uma pequena semente que depois dá uma grande árvore. Mais ainda, Jesus conhecia as lidas domésticas. Vejam que o pão, ele está presente praticamente em todas as culturas. Com fermento, sem fermento, ele está presente em todas as culturas. Mas olha só, vamos fazer uma diferença entre a quantidade de farinha e a quantidade de fermento. Um pouquinho de fermento tem uma força capaz de levedar, né, de fazer crescer, né, uma quantidade grande de farinha, tornando a massa do pão que depois a gente põe para assar, né? Então Jesus diz o quê? O reino de Deus é aquele pouquinho de fermento, quase insignificante se comparado com a quantidade de farinha, mas depois, quando ele leveda, nossa, a massa toda cresce. Assim é o bem, assim é o amor, assim é a justiça. Nós não podemos pensar que o mundo está caminhando para o pior. Nós temos que ser uma pequena semente de mostarda. Nossas atitudes têm que ser um pouquinho do fermento no meio dessa massa toda. De tanto fazer o bem, de tanto acreditar no bem, um dia a realidade vai se transformar. A pequena semente vai ser uma grande árvore. O pouquinho de fermento vai fazer a massa toda levedar e assim nós vamos celebrar a vida. Vamos acreditar no bem. Tem gente demais acreditando na força do mal. Tem gente que acha que tem trabalho feito, que tem encosto aqui, tem mais lá, tal coisa, energia negativa aqui, em outro. Nós carregamos conosco a pequena semente, o pouquinho de fermento, isto é, a força de Deus em nós. É com essa força e com esta fé que nós rezamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre, nos dê a serenidade e a força do bem. Não vamos esquecer, uma pequena semente, aquela sementinha de mostarda, uma grande árvore, aquela quantidade pequena de fermento comparada com a quantidade de farinha, e tudo cresce. Assim é o amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.